Lucas Moura deve renovar com o São Paulo, sim ou não? Só saberemos no segundo semestre. Quando teve a lesão grave do Lucas Moura, essa lesão no tendão, a gente conversou aqui um pouco, eu falei, do que a gente tinha de apuração, as partes iriam conversar na pausa da Copa do Mundo para conversar sobre essa renovação de contrato, só que depois da lesão, tudo mudou. O Lucas não quer falar de renovação de contrato, ele está priorizando totalmente a sua recuperação, porque ele acredita que vai conseguir voltar no tempo mínimo de 6 meses. Então essa renovação vai ficar para o fim do ano. Vai ficar, inclusive, deve acontecer de terminar a temporada, e aí sim depois o Júnior Pedroso da Forcon M se reunir com o Rui Costa para fechar essa renovação de contrato. E aí, no último sábado, meu amigo Valentim Furlan lá no UOL trouxe todo esse contexto, trouxe toda essa apuração também, confirmando aquilo que a gente já tinha falado. Então, renovação de Lucas Moura ficará somente lá para o fim do ano, e isso parte muito de uma decisão do Lucas. A depender do Rui Costa, esse contrato inclusive já estaria renovado, principalmente, mesmo, aliás, quando ele estava lesionado daquela lesão da costela. O Rui Costa entende que o Lucas é um ativo importante, que tem uma identificação com o torcedor, que tem uma liderança perante o grupo, que tecnicamente ainda pode entregar. E aí a tendência no final do ano, o Lucas Moura fazer esse diagnóstico da sua carreira, a sua projeção, eu tenho batido nessa tecla. Hoje, o Lucas trabalha para continuar jogando, pelo menos por mais 3 ou 4 anos, vai depender muito desse lado físico do atleta, mas ele já pensa sim numa questão de médio a longo prazo, então ele está estudando algo em torno de 3 a 4 anos ainda atuando, só que ele não descarta uma possibilidade de, cara, terminei aqui a temporada, eu já não me coloco numa condição de conseguir ajudar o São Paulo em alto nível, então eu vou para um mercado alternativo que tenha menos calendário, que tenha menos pressão, que tenha menos jogos, para que eu de fato possa continuar pelo menos jogando esses 3, 4 anos. E claro, sempre, eu não diria que é um desejo da família ir para a MLS, mas o Lucas e a sua família já planejaram em alguns momentos uma ida para os Estados Unidos para morar. É um país que eles admiram bastante, que eles entenderiam que para a evolução dos filhos, para uma estabilidade familiar, seria um bom destino. Mas, obviamente, ele ainda prioriza totalmente o São Paulo Futebol Clube e vai depender do que ele conseguir entregar no São Paulo, daquilo que ele pode, que ele acredita que ele pode entregar ainda, vestindo as cores do São Paulo. Então é mais ou menos nessa questão do Lucas Moura. O que você acha dessa situação? Eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Para a gente continuar, preciso trazer mais 4 informações. Aí acho que eu vou deixar essas outras 3 informações mais de seleções e Copa do Mundo, que envolvem jogadores do São Paulo, para depois, então, a gente já vai falar sobre Victor Sá. Como foi essa pressão familiar, como ela foi fundamental para o Victor Sá acabar fechando com o São Paulo, né? Ainda não houve o anúncio oficial, mas já está tudo selado, já está tudo fechado. O Victor Sá é o primeiro reforço do São Paulo. Não só o pai, né? Porque ele já tinha dado uma entrevista, se eu não estiver enganado, para a Gazeta Esportiva, falando, né, que o seu pai era São Paulino, então ele via com bons olhos um retorno para o futebol brasileiro para um dia vestir as cores do São Paulo pelo clube do pai. Só que não é só o Victor Sá, é basicamente toda a sua família ali, obviamente, né? Quando a gente fala de família, todo mundo tem famílias grandes, né? Mas tem pessoas mais próximas, pessoas que não são tão próximas. Mas ali das pessoas mais próximas, pai, mãe, pessoas ali realmente familiares de primeiro grau, a maioria é São Paulina. E aí, quando eles veem esse noticiário e tudo, eles já começam. Pô, Vitinho, você tá indo pro São Paulo? Você vai lá mesmo? Dá, não sei o quê, pô, você tá indo e tudo mais. Então, ele acabou sofrendo um pouquinho dessa pressão familiar aí para poder fechar com o São Paulo. No fim das contas, deu muito certo. Soube que o seu pai tá... Sabe, aliás, o desejo dele de realizar esse sonho do pai foi muito forte para ele, né? Essa oportunidade bateu na porta. Até uma aspa que eu ouvi foi no momento certo, porque ele vem maduro, né? Com 32 anos, vem depois de uma boa temporada na visão deles no futebol russo, então ele vem com uma boa sequência dos últimos jogos.
uma oportunidade que não tinha batido na porta. O São Paulo, foi a primeira vez que o São Paulo demonstrou interesse na contratação do Victor Sá. Então eles se apegam muito dessa oportunidade, de fé, de religião, de que, sabe, Deus sabe das coisas. Então foi no momento que tinha que acontecer essa situação de aparecer o São Paulo. Então o Victor Sá também teve essa pequena pressão familiar ali para poder fechar com o tricolor paulista. Como é que tá a sua expectativa para o Victor Sá? Quero saber a sua opinião nos comentários. No vídeo, o Bobadilla acabou ficando no banco na partida do Paraguai, preparatória para a Copa do Mundo. A seleção paraguaia venceu por 4-0 a Nicarágua. Ele ficou no banco e não entrou na partida, tá? Essa partida aconteceu na sexta-feira. E aí fui conversar com o entorno do Bobadilla. Esse amistoso foi realmente mais para dar rodagem para outros jogadores. O Bobadilla, inclusive, ele estava com trauma no joelho e ele teria sido preservado, né? Por mais que ele tivesse condições, ele foi um pouquinho mais preservado por conta desse trauma no joelho. A expectativa do staff do jogador é dele começar o Mundial como titular, que eles estão com uma expectativa positiva referente a isso, para que o Bobadilla possa ter rodagem, continuidade e valorização, né? Porque o próprio São Paulo também está de olho em toda essa situação, porque o São Paulo está de olho numa valorização do Bobadilla para que o Bobadilla possa estar, de fato, sendo destaque da Copa do Mundo e poder, futuramente, acabar sendo negociado. Então ele acabou ficando no banco de reservas, mas ainda existe essa expectativa. Lembrando que o Paraguai vai jogar na próxima sexta-feira, tá? No dia 12, às 10 horas, contra os Estados Unidos, que são um dos donos da casa aí da competição. O Paraguai está no grupo D com Estados Unidos, Austrália e Turquia. É um grupo que o Paraguai tem totais condições, não só de passar, mas também como ser a primeira do grupo. Então isso também nutre um pouco da expectativa por parte do staff do jogador do Paraguai poder ir longe na Copa do Mundo e ele poder se valorizar. Mas ele iniciou essa trajetória, foi o único amistoso, né, do Paraguai foi o único amistoso do Paraguai nessa preparação para a Copa do Mundo. Ele acabou ficando no banco de reservas. Fechou? O que você acha do Bobadilla? Sua opinião nos comentários. Tapia ou CR7? Pelo menos no amistoso entre Chile e Portugal, deu Tapia. O Tapia foi melhor na partida do que o CR7, pelo menos de acordo com os números aí dos aplicativos de estatística. Mas o Gonzalo Tapia teve as suas férias encurtadas, né? Porque ele já sabia, inclusive, seu staff já sabia que ele seria convocado, então ele continuou ali a sua preparação mesmo. E aí ele foi para o jogo contra o Portugal, Chile e Portugal, jogo que teve até uma confusão lá. Rafael Leão deu um cruzado lá no cara, foi loucura esse jogo. Tava tudo tranquilo, o Rafael Leão foi lá e causou tudo isso. Pois bem, o Tapia começou como titular, né, na derrota do Chile por 2-1 sobre Portugal. O amistoso foi disputado lá em Lisboa e tivemos esse encontro de Tapia e Cristiano Ronaldo. Mas aí, só para trazer um pouquinho mais de detalhes, nos últimos dias surgiram na imprensa chilena a possibilidade da Universidade Católica vir com uma proposta para o São Paulo para uma negociação por empréstimo, porque a Universidade Católica está buscando atacantes no mercado, o Tapia foi bem lá, e aí teria esse interesse na contratação do Tapia. Mas já de antemão descarto pelas duas vias. Primeiro, o lado do São Paulo, que acredita que não faz sentido nenhum você emprestar o Tapia até para o futebol chileno, porque o Tapia, eles aceitariam uma venda do Tapia, acreditam que por ele ser de seleção chilena, ele tem o seu valor de mercado, ele é um jovem jogador, então o São Paulo acredita muito que possa pintar algo neste meio do ano por uma venda. E o próprio staff do jogador, né? Por mais que o Chile não esteja na Copa do Mundo, eles receberam contatos desde o início do ano. A gente pode ter as nossas questões com o Tapia, mas pensa na visão de mercado. Um jogador jovem que pode atuar tanto como centroavante, como aberto pelos lados, ou como segundo atacante, de seleção chilena. Então o mercado entende que esse jogador é valorizado. Então o próprio staff do jogador também acredita que para o futebol sul-americano, neste momento não faz sentido você ter uma permanência, a não ser que for uma continuidade no São Paulo. Então se for para sair do tricolor paulista, o staff também acredita que o melhor destino seria o futebol europeu. Ele já chegou até algumas sondagens, até agora não teve nada concreto, nada oficial, mas pode pintar algo até lá. O que você acha dessa situação? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá? E para fechar,
O Arboleda poderia estar na Copa do Mundo com o Equador, né? Mas adivinha por que ele não está? Pelos inúmeros problemas de indisciplina que ele já teve. O Arboleda, a seleção equatoriana está na Copa do Mundo, e o Arboleda sempre foi peça importante, né, do Equador. Por mais que em algumas oportunidades ele não era titular, ele sempre foi uma peça muito constante nas convocações, desde que ele chegou ao São Paulo Futebol Clube lá em 2017. Só que o Arboleda parou de ser convocado depois de um episódio polêmico, onde em uma partida depois, né, nos Estados Unidos, o Equador inclusive foi derrotado nessa partida, ele acabou levando o Páez, que é uma das grandes promessas do futebol equatoriano, do Chelsea e tudo, para uma festa, digamos, para maiores de 18 anos, tá? Não é uma festa em si, acho que você entendeu o que um entretenimento adulto, se eu posso dizer. E aí teve foto disso, porque os funcionários viram, tiraram foto com eles e tal, só que na época o Páez ele era menor de idade, né? Então isso acabou pegando muito mal, e isso para a Federação Equatoriana foi uma gota d'água em uma série de pequenos atos de indisciplina que ele já vinha cometendo. E aí, esse grande problema de disciplina, com talvez o principal destaque, eles colocam muitas fichas no Páez, porque eles acreditam que ele será assim, uma das principais joias do futebol mundial, que ele vai, de fato, prosperar no futebol europeu, que poderá alavancar o nome da seleção equatoriana nos próximos anos. Então eles já, entre aspas, cortaram o mal pela raiz, e o Arboleda, desde então, nunca mais foi convocado para a seleção equatoriana, e depois de um grande ato de disciplina, não deve mais jogar com o São Paulo Futebol Clube. É o Arboleda que parece que, para onde vai, tem alguns probleminhas. Mas o que você acha dessa história? Quero saber. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O nosso Gabriel Sá publicou em coluna lá no UOL também, mas por aqui também trouxe a informação no nosso arquibancada tricolor, de que o Rian Francisco voltou a ganhar força no radar do técnico Dorival Júnior. O atacante que voltou a balançar as redes pelo São Paulo nesta sexta-feira, ontem, marcou na vitória por 1-0 sobre o Santo André na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista Sub-20, deu mais um sinal de evolução no seu processo de recuperação depois de grave lesão sofrida no ano passado. Ele que ficou afastado dos gramados por 8 meses depois de romper o ligamento cruzado anterior e sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo, retornou aos jogos em abril, utilizado no time sub-20 do São Paulo para recuperar condicionamento físico, ritmo de jogo, confiança, uma avaliação que o São Paulo próprio teve internamente de que era preciso para ele antes acumular minutos num contexto um pouco menos competitivo, né, um pouco menos exigente do que o profissional, e aí, por isso, aos 19 anos, voltou a ser utilizado na equipe sub-20 do São Paulo e agora voltando a balançar as redes também. E segundo também o nosso Gabriel Sá, segue sendo acompanhado o atacante pelo Departamento de Futebol Profissional, é monitorado pela comissão técnica, continua sob a observação da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior, que acompanha a sua evolução física e técnica. Muito bem avaliado, segundo o nosso Gabriel, pela comissão técnica do Dorival, que logo em sua chegada pediu maiores informações sobre a condição física e a possibilidade de contar com o Rian no dia a dia do CT da Barra Funda, com a equipe profissional. Claro que esse período de Copa do Mundo vai ser importante também para ele recuperar cada vez mais confiança, para receber cada vez mais minutos e tomara, né, Fê, que possa ser utilizado de fato nesse segundo semestre. Eu concordo com o jeito que o São Paulo lidou com ele nesse primeiro semestre, porque a gente está falando de um jogador que é uma grande promessa, que é a principal joia desse momento que o São Paulo tem em mãos, que apesar disso, não mostrou ainda no profissional, muito porque não teve oportunidades, mas ainda no profissional não teve a chance de mostrar a que veio de fato, e sofreu com essa lesão que para um garoto, cara, às vezes é muito pior do que para um jogador um pouco mais veterano também. Porque você está ali no momento de se consolidar, de integrar de fato o time profissional. Você tem essa quebra de expectativa, às vezes para o garoto é até pior. No momento de desenvolvimento físico também, né? E acho que o São Paulo foi bem de dar uma segurada, não expor ele, pelo menos nesse primeiro semestre, até porque foi um primeiro semestre muito conturbado para o profissional e naturalmente chegaria nele também, e deixar que ele recuperasse seus minutos no sub-20. Acho que agora, com mais confiança, com mais ritmo de jogo, talvez a gente possa esperar algo melhor nesse segundo semestre e mais oportunidades para ele.
talvez já tirando um pouco desse pé do freio e podendo inserir de fato o Rian de novo no time profissional. Fê, o que você pensa? Concordo, Bani, concordo. Acho que foi um movimento inteligente descê-lo pro Sub-20, até para ele retomar a confiança. É um jogador, até quando eu estava cobrindo a Copinha, conversando com o Alain, ainda técnico do São Paulo na época, ele falou que o Rian ele assiste quase todos os jogos dos meninos na base. Ele é muito próximo dos garotos. Ele gosta, faz questão de ir para os jogos, principalmente em São Paulo, né? E quando não conflitava calendário com o profissional, ele fazia questão de ir assistir os jogos dos garotos. É um jogador muito próximo deles ainda. Então, eu acho que é importante para ele estar próximo dos seus amigos, próximos de pessoas que ele gosta, que ele tem confiança. Eu acho que isso é uma situação positiva para ele, até para retomar confiança. A gente sabe da dificuldade que é você retornar de uma lesão de ligamento cruzado anterior. E é legal ver ele voltando a fazer o gol, ver a felicidade no olhar dele de voltar a balançar as redes. Torço muito que para nesse segundo semestre ele retorne ao time profissional. O São Paulo, que inclusive no jogo de ontem jogou com o Luca no Sub-20, né? No próprio jogo que o Rian faz o gol, o Luca estava jogando também. O São Paulo desceu até para manter ritmo de jogo, né? Com essa pausa para a Copa do Mundo. Eu acho que ele indo bem nessa paralisação, a tendência é que ele retorne ao time profissional e tem espaço no time profissional. Eu acho que, na minha avaliação, já se cria uma tendência bem clara que o Dorival vê muito mais o André Silva como um reserva imediato do Luciano do que do Caleri, o Tapia como esse reserva do Caleri. E eu acho que o Rian tem tudo para engolir a vaga do Tapia, passar por cima, atropelar nessa disputa, porque é muito mais jogador. E fico torcendo para que volte saudável, inteiro, e podendo ser o Rian que a gente já pouco viu, mas já viu com a camisa do São Paulo. O cara matador, que é dominante dentro da área. Pode ser, tomara que retorne saudável, tomara que consiga retomar o bom futebol também no futebol profissional, mas a confiança que eu acho que o Sub-20 dá para ele é o melhor a se fazer. Ele talvez não teria tanto espaço no futebol profissional hoje em dia, viveria numa crise gigantesca como o futebol vive, e o Rian no Sub-20 próximo dos seus amigos, longe disso, pode retomar a confiança com calma e aí voltar a ser aproveitado no profissional. Torço muito, muito por Rian Francisco. Acho que é o maior talento que a gente tem nessa geração, velho. Eu também acho. E até tem um comentário aqui, o Modo Clássico 84 falou, ô louco, quando o Rian jogou, ele arrebentou. Eu não falei que foi mal, tá? Falei que não teve sequência de jogo. Claro, a gente tem tanta expectativa no cara que muitas vezes você espera que só de entrar em campo ele já faça um hat-trick, já decida todos os jogos. Acho até importante que se controle um pouco essa expectativa que se tem sobre o jovem, porque senão, cara, o cara pode acabar afetando o psicológico dele também, né? E a gente pode acabar se decepcionando, porque o cara é um ser humano também, é jovem, se tiver uma sequência de jogos, vai jogar bem um jogo, talvez jogue mal dois, oscile, o que é normal. Então, por isso, São Paulo tem que fazer essa transição muito bem feita, ainda mais depois de uma lesão como essa. Ó, tem um comentário aqui que expõe exatamente essa preocupação que o São Paulo tem que ter. O Ednei mandou aqui, tomara que o Rian venha para o profissional e seja o nosso salvador da pátria. Então, talvez não dê para esperar isso dele agora. Tem que ter um pouco de paciência, ainda mais depois de uma lesão como essa. Então, que esse período da Copa do Mundo seja importante para ele recuperar a confiança, recuperar o ritmo de jogo, recuperar a sua melhor condição física, e que o Dorival esteja atento também, para que no segundo semestre a gente possa ver ainda mais de Rian Francisco com a camisa do São Paulo Futebol. Não, Gebaixa, a dívida não mais que dobrou. A dívida oficial do São Paulo é 860 milhões de reais. A dívida oficial do São Paulo em balanço é de 860 milhões de reais, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Dívida oficial, balanço, São Paulo, Futebol Clube. Pelo amor de Deus, como eu detesto essas matérias que fazem sensacionalismo e não fazem análise das coisas. Pelo amor de Deus, cara. Vou botar aqui na tela para vocês. E peguei do GE também para vocês verem que não é de outro site. Ah, mas é o GE versus outro site. Não, tá aqui, ó. Vou abrir a tela aqui para vocês, ó.
O São Paulo fechou 2025 com a dívida em 858 milhões de reais, 110 milhões a menos que os 968 milhões de 2024, quando o déficit havia sido de 237 milhões. De acordo com o documento, que é o balanço do São Paulo, o tricolor teve 246,1 milhões em caixa no ano passado. Aqui escrito. O São Paulo, matéria do GE, ó, aqui em cima, GE, fechou 2025 com a dívida em 858 milhões de reais. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá, vai. Vamos lá, o documento de São Paulo é o balanço, o cara faz um passivo total, ele esquece todos os outros itens, ele só usa os números que ele quer. Rogério Chechel, Caio Forjais, uma decepção. Vou falar um pouquinho do Caio Forjais. Ontem teve uma troca de farpas violentíssima entre Caio Forjais e Diego Fernandes, né? Diego Fernandes falou que ele era uma vergonha como para os São Paulinos e o grupo dele. E o Caio Forjais respondeu até num post do blog do São Paulo falando que mandou uma mensagem para ele no privado que é oportunismo dele. Então teve uma troca de farpas bem grande ontem aí com referência aos caras. Uma coisa que eu posso dar para vocês de informação, publicação que eu fiz ontem à noite no blog do São Paulo. O Vitor Sá conversou com o Dorival. O Vitor Sá avançou bastante na negociação com o São Paulo. Não posso ainda dizer que está fechado, mas o São Paulo está muito otimista na concretização da negociação do Vitor Sá para ele se tornar reforço do São Paulo, tá? Acho que o Vitor Sá tem tudo para ser o primeiro, inclusive, reforço do São Paulo, que também está aí com outras frentes em aberto, né? O Newton não avançou tanto, o Domingos Duarte, São Paulo está tentando, sondou esse Gustavo Mancha. Elza Nascimento, é possível maquiar o balanço? Olha, dona Elza, maquiar balanço é crime, tá? Da cadeia. Lembra do pessoal da Americanas? É crime maquiar balanço. Vendo a entrevista do Rodrigo Castro, me parece que a visão dele sobre a SAF está mais alinhada ou ao menos próxima da defendida por Diego Fernandes do que da posição dos conselheiros. Não, nenhum conselheiro do São Paulo está se manifestando favoravelmente a SAF, Carlos. É por isso. Qualquer um que se manifeste, eu quero SAF, você quer SAF, o Rodrigo Monteiro quer SAF, o Diego Fernandes quer SAF, todo mundo que está fora quer SAF. O problema é que quem está dentro não quer. Esse é o problema, entendeu? Daniel Rodrigues, o trabalho do Dorival Júnior é lamentável. Lamentável é a tua visão sobre o trabalho dele. O cara tem 10 dias de São Paulo, pegou o time completamente despedaçado. Você quer que ele fizesse o quê? Milagre? Joga um feijão no chão, sai o time do Guardiola? Não, né, bonitão? Por que não buscar zagueiros no Paraguai e no Uruguai? Porque tem que investir, porque tem uma adaptação, porque tem que fazer o jogador entrar na cultura. Muitas vezes eles não entram, demora. O próprio Lugano já admitiu isso. A Catinho, o balanço é auditado depois das americanas, ficou ainda mais rigoroso o processo. Exato. Com a vinda desses supostos reforços, a folha salário vai aumentar. Dona Elza, São Paulo vai vender jogadores e vai se livrar de bastante gente. Também vai ter muita saída, entendeu? Por que o São Paulo não vende patrimônio e quita dívida? Cara, porque dá para você conseguir vencer a dívida de outra forma, o Bruno. Vender patrimônio, você está falando que vender o social, aí é mais fácil dissociar o futebol do social, concorda comigo? Do que você vai vender o Morumbi para alguém, você vai perder o seu ativo de lucro que dá 200 milhões por ano, 150 milhões por ano. Aí é meio complicado, né? É possível na próxima janela o São Paulo traga o Zapiola do Platense? Rio Kenko. Eu já falei sobre esse jogador aqui. O São Paulo não fez nenhum movimento por esse jogador. Jogando com 3 zagueiros não seria melhor trazer o Mailton de volta? Mas quem falou que o São Paulo vai jogar com 3 zagueiros? Thiago, hoje você está no... Meu amigo, você está no nível de informação. Você já falou que o São Paulo queria o Jair. Agora você está falando que o São Paulo vai jogar com 3 zagueiros. Quando foi que o Dorival Júnior jogou com 3 zagueiros, querido? O Anderson está falando. Sou contador. Passivo é dívida, no entanto, uma análise de capacidade de pagamento não se resume a olhar somente o total do passivo. Tem que levar em consideração os ativos com liquidez imediata. Foi exatamente o que eu falei. Agora, se você exclui tudo que o São Paulo tem de ativos recebíveis e você só coloca passivo na frente, desculpa, esse número não é um número verdadeiro. Esse número não é um número factível. Qual a sugestão para melhorar o fluxo de caixa do São Paulo? Controlar a despesa, gastar menos, parar de gastar o que não deve, controlar valores e vender jogadores. Não tem outro jeito, né? É isso. Reduzir folha salarial de jogadores. É isso que o São Paulo tem que fazer. Não tem muito o que fazer.
Não tem outra saída. Mas ele também nunca jogou com 2 pontas abertos. Quem falou? Quem falou que ele nunca jogou com 2 pontas abertos, Thiago? Thiago, desculpa. Dá uma pesquisada aí. Dá uma pesquisada aí que você precisa. Você precisa dar uma pesquisada boa com relação a isso. Desistiram de vender o Marcos Antônio? Bom, o São Paulo não tem muita opção. Se chegar uma proposta, o Marcos Antônio não tiver de onde tirar outro dinheiro, o São Paulo vai ter que vender. Não tem muito jeito não, tá? Não tem muito o que fazer. Aí é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. O São Paulo vai ter muito que vender jogadores e, por enquanto, não tem nenhuma proposta concreta na mesa. O São Paulo tem alguns dias aí, pelo menos uns 2 meses, para tentar avaliar essa situação. Mas, por enquanto, o Marcos Antônio, o São Paulo afirma que não quer vender, mas se só tiver ele na mesa e o São Paulo tiver que vender, não vai ter o que fazer, querido. Não vai ter que fazer mesmo. O Vinícius TDC. Série B também está inflacionado. O futebol brasileiro está inflacionado. O futebol brasileiro está tá inflacionado aí mesmo de muitas coisas aí, entendeu? A gente está com essa situação aí. Traz o Nestor de volta. Jogou muito na época do Dorival. Seria um fato interessante, jogar como meio aberto pela esquerda, mas o Dorival está pedindo o Vitor Sá. Quanto o Marcos Antônio vale? Cara, já tinha uma especulação que o Flamengo chegou a oferecer 15 milhões de euros mais o Cebolinha, já teve umas especulações, mas valor mesmo concreto, o São Paulo nem chegou a abrir conversa com o Flamengo. Essa que é a grande verdade. Brian Borges brigou na ponte e Guarani está atrás, podiam pegar de graça. Esse Brian Borges é um jogador que eu digo para você, bola esse moleque tem. Agora, não sei se ele é de grupo, se ele tem cabeça, se ele não tem. Honestamente, eu não sei dizer para você. Aí eu não sei ver essas coisas todas. Alexandre, ontem entendi que o Diego Fernandes murchou porque o Outen, na época, se juntou a Casares para tentar uma SAF sem profissionais e colocar foco neles e não no clube. Mas ele não precisa gostar do Outen, cara. O que o Outen vai fazer lá dentro da instituição, o Jorge, ele vai fazer a mudança da reforma estatutária. O que vem depois do Outen, o Outen não vai continuar como presidente do Conselho Deliberativo, nem vai ser presidente. Ele vai virar um conselheiro comum. O que vem depois do Outen é o que interessa para o Diego Fernandes, e não o Outen. Então, esse papo de eu não gosto do Outen, ele não precisa gostar de ninguém. Ele não precisa gostar nem do Macis, que é presidente. Ele só não precisa brigar com os caras. Ele precisa... como é que eu posso dizer para você? Ele precisa alinhar a política, porque ele precisa ter um tom político, e ele está num tom muito bélico. Quando você entra num tom muito bélico, você não consegue coisas, infelizmente, tá? Estou falando para você, política se faz com política, política não se faz com radicalismo. E aí eu acho que, nesse ponto, está faltando um pouquinho de estratégia, na minha opinião. O questionamento em relação ao Dorival é que ele joga com 3 volantes ou 3 zagueiros, 2 pontas abertos e 2 atacantes, não está dando certo. Thiago, não teve tempo dele trabalhar, cara. Ele ficou 10 dias e teve 4 jogos em 10 dias. O cara não teve tempo de trabalhar, querido. É humanamente impossível. O cara chegou numa segunda com o elenco cansado e já foi pro jogo numa terça. O cara foi fazer um jogo, uma atividade na quarta, o time tinha que ter folga porque estava morto. Na quinta, o cara conseguiu trabalhar 15 minutos. Na sexta, o time já tinha que se preparar, porque já tinha jogo no fim de semana. E não podia dar nem coletivo, porque os caras estavam cansados e machucados. Entende o que eu tô falando? O cara não teve tempo de fazer nada. O que ele tentou fazer era, com os jogadores que ele tinha disponíveis, tentar manter um mínimo de organização para não mudar a roda. Ele podia ter tentado fazer uma alteração radical e brusca? Poderia. Não estou dizendo aqui que não poderia. Mas o que você está questionando é que ele tivesse dado um resultado em 10 dias com 4 jogos. Você acha isso lógico? Não dá. Isso não é uma coisa normal. Isso não é uma coisa normal. O cara não conseguiu fazer uma sessão decente de treinamento porque estava com todo mundo fora, machucado, ou os caras totalmente combalidos. Tem condição, cara. Tem condição. Será que o outro vai fazer a reforma estatutária? Não é ele, né, dona Elza? São a comissão que tem que levar para o conselho e o conselho que tem que votar. O outro não faz nada. O outro só mantém a comissão ativa ou não. Marcos Antônio por 15 milhões, mas Cebolinha pode levar. Enfim, São Paulo vai ter que tomar decisões duras dali para frente. Beleza?